Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação Começa em Casa. Um espaço criado para a gente conversar, debater sobre educação parental. E é mais uma terça-feira que eu tô aqui com o Fábio Benítez, CEO da Irion. Tudo bem, Fábio? Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma oportunidade para a gente falar sobre educação de pais e mães, e hoje com um assunto que é bem importante. O assunto de hoje é quente, né? Vamos falar um pouquinho sobre individualidade e coletividade, né? Fábio, eu queria começar com uma pergunta conceitual, né? Vamos de cara ao que interessa. Como você conceitua, né? Para começar, como que a gente poderia definir individualidade e coletividade? São conceitos opostos ou não? Bem, a gente propõe esse tema hoje aqui, né? Porque antigamente, né, assim, a nossa geração, ela teve uma educação em que havia pouquíssimo espaço para individualidade. Tá? E aí já conceituando isso, né? Individualidade não é individualismo, né? Individualidade tem a ver com identidade, tem a ver com os seus interesses, as suas crenças, né, os seus sonhos, né, as suas necessidades, né, isso tudo compõe a sua individualidade, né, as suas habilidades, as suas dificuldades, né, isso tudo compõe a sua individualidade. E antigamente não havia muito espaço para isso, né, ou seja, você tinha uma imposição coletiva muito mais forte. Verdade. E o que significa que as crianças, os adolescentes, eles tinham que se adequar àquelas normas sociais. E aí, quando a gente fala em normas sociais, seja, quais são as normas sociais da escola, né, dos diversos coletivos, da igreja, do futebol, né, do curso de inglês, enfim. Né, então, todos esses ambientes têm as suas regras, né, coletivas, têm as suas coletividades construídas, né, os seus grupos ali, e as crianças e adolescentes eram obrigados a abrir mão da sua individualidade para se adequar tanto às regras, né, institucionais dessas organizações, como também às regras, né, que os grupos mesmo criavam. Né? Sim. Então, abriam mão da individualidade. Né? Então, a gente era forçado a ser muito mais coletivo. E não necessariamente uma coletividade que seja enriquecedora, vamos dizer assim. O que seria uma coletividade enriquecedora? Nós somos seres coletivos, né? A gente optou por viver em sociedade. Se fosse diferente, né, a gente ia ver as pessoas aí vivendo sozinhas, né, em escala, né? Muitas pessoas vivendo sozinhas no campo, né, ou em casa, sem nenhuma relação, sem nenhuma comunicação. E a gente sabe que a gente precisa se relacionar para se sentir parte, para se sentir humano, para ser feliz. Né? Então, nós escolhemos viver, né, coletivamente. A cidade em si, ela não é só um arranjo econômico vantajoso, né? Também um arranjo social e emocional que é importante para todos nós. Então, é preciso entender isso. A coletividade que a gente fala aqui, vamos dizer assim, construtiva, positiva, é o senso de coletividade de que você também não pode sair fazendo qualquer coisa. Né? Você tem que olhar para o próximo, olhar para o coletivo, né, e perceber o que você faz ali para que o coletivo tenha uma vida mais fácil. Né? Ou seja, o meio ambiente, né? Quando eu digo meio ambiente, não a natureza, mas aquele ambiente ali, sim. Ele ser melhor de convívio. Né? Para ser melhor de convívio, mais harmonioso, as pessoas serem mais felizes, a gente não pode sair fazendo o que quer. E o trabalho do pai e da mãe é exatamente alcançar, mais uma vez essa palavra aqui com a gente, né, o equilíbrio, né, entre uma educação que promova a individualidade, ou seja, que a criança ou adolescente se sinta confortável e estimulado a buscar os seus interesses, buscar as suas necessidades, buscar os seus sonhos, mas ao mesmo tempo respeitando a coletividade, respeitando, né, os sonhos, os desejos, as necessidades dos outros. Sim. Ter uma posição equilibrada em relação a isso não é fácil. Educar as crianças, os adolescentes, para que entendam isso, né, tenham um autoconhecimento e tenha também o conhecimento do coletivo
e fazer escolhas sábias, isso também não é fácil, mas é o nosso papel como educador. Sim. Né? Formar, criar crianças e adolescentes equilibrados e sábios para tomar decisão em relação a essas questões. Verdade. A tua fala, é engraçado isso, né? Como que a memória funciona, né? A tua fala me levou para um filme, Náufragos. Tom Hanks, ele cria, né, o Wilson, aquela bolinha lá, porque ele não conseguia ficar sozinho naquela ilha. E ele precisava, entre muitas aspas, já não sei se esse era não lembro agora se esse era o conceito, mas de uma sociedade para estar com ele. Então ele conversava com o Wilson e era uma bola. Era uma bola. Eu recomendo, inclusive, o filme é maravilhoso. Mas era muito interessante. E a sua fala sobre... Você tem um filme, desculpa te cortar, esse filme é emblemático em relação a isso, né? Ele criou um personagem para conviver. Conviver. E parece assim, é ficção, mas a gente viu no Big Brother. Exatamente. No Big Brother, né? Teve no Big Brother 1, né? O Bambam criando lá a Maria Eugênia, mas assim, a gente viu também no Big Brother outros episódios em que não tinha muito motivo para a gente duvidar de que a pessoa, mesmo numa casa com algumas pessoas, estava se sentindo isolada. Sozinha. E se deprimia porque estava sendo excluída, estava ficando sozinha ali. A gente viu personagens, assim, em tese, fortes, resilientes, sim, né, sucumbindo a questões emocionais. Né? Então, assim, a gente realmente, né, como pai e mãe, deve estar atento e preocupado quando nosso filho se sente excluído, isolado. Sim. E a gente vai falar sobre isso aqui, né? Assim, como agir nesse caso. Verdade. É importante, né? Muitas vezes os pais, eles se preocupam, né? Em incentivar a criança a ter uma voz própria, uma voz firme, né? Como você está falando, a ter pequenas decisões. Mas, ao mesmo tempo, temem que isso se torne uma pessoa individualista, né? Minha pergunta é como que os pais podem ajudar os filhos a desenvolverem sua identidade, como você colocou, né, na primeira questão, sem que isso os afete, né, na importância do convívio social? Tá. Vamos pensar assim num gabarito para esse processo, né? Assim, tipo, o que seria ideal. E aí, quando eu falo, né, o que seria ideal, obviamente é com uma série de ressalvas de que o mundo não é ideal, né? O mundo é real. Então, isso não vai acontecer o tempo todo, né? Mas a primeira dica é, assim, exercício. Exercício significa o quê? Né? Expor seu filho ou sua filha a experiências de convívio. Exercitar o convívio. Né? O exercício no convívio vai fazer com que ela aprenda na prática, né, com outras crianças, né, limites, né? E, ao mesmo tempo, né, situações em que ela vai ter uma voz firme, uma voz forte em relação aos seus interesses. Né? Então, a geração passada, as gerações passadas, elas eram muito mais fortes nesse sentido. Por quê? Porque nós brincávamos, né, permanentemente, né, de forma coletiva. Né? Na vila, na rua, mais recentemente nos plays. Sim, né? Então, assim, os prédios construídos na década de 70, 80, enfim, 90, né, tinham plays. Enormes. E aí as crianças desciam e brincavam, né? Enfim, então... Assim, era muito bom. Tinha vila, rua, aí foi urbanizando um pouco mais, falando de cidades. Cara, os prédios tinham plays, né? Hoje em dia, os prédios são praticamente, né, clubes. Sim. Mas nem sempre as famílias deixam, né, os filhos brincarem nesses grupos, né? E... por medo mesmo, né? Assim, de numa primeira dificuldade, o filho e a filha não dar uma boa resposta, né? O que é ruim, né? Então, o pai e a mãe têm que ter o equilíbrio de saber dar espaço para o filho e para a filha. O que é dar espaço? Chegou chorando porque brigou com não sei quem. Seja no play, no condomínio, na escola, né? Não, no primeiro momento, se coloque disponível para conversar, tá? Mas não force essa abertura no primeiro momento, né? E principalmente não force uma solução para aquele problema. Então a gente vê hoje, né, o filho chegou chorando em casa, a mãe liga para a escola, poxa, ele está sofrendo bullying, né? A banalização do bullying, né? E o que torna as crianças muito frágeis, que vou ter um conflito com um colega
o que ele já sabe? Que ele vai chegar em casa chorando e a mãe vai resolver a vida dele. Né? Quando não acaba entrando na esfera física, vai resolver aquele problema. E ele não consegue resolver. Então, assim, ele só consegue ir bem na prova de forma sustentável se ele aprender a estudar. Ele só vai conseguir resolver problemas de relacionamento de forma sustentável se ele aprender a ceder, aprender a brigar. Ou seja, tem um equilíbrio em relação a isso. E quando a gente, né, vai lá e afeta o resultado diretamente, que é, né, interfere, né, de forma banalizada, que é o tempo todo, não dá espaço para sofrer, para aprender com aquilo, para ter um segundo pensamento sobre aquilo, né? Então, ele não gera as soluções sozinhas. E as soluções geradas sozinhas são aquelas soluções que a gente não esquece. Você falou uma vez sobre as ferramentas. São soluções que ficam com a gente. Né? Que a gente cria aquela memória de, poxa, né, eu aqui, né, o meu amiguinho me forçou a fazer uma coisa que eu não queria, e aí eu não fiz nada, cheguei em casa chorando. E aí, assim, às vezes eu choro, fico triste 2, 3 dias, e daqui 2 ou 3 dias eu penso assim, poxa, a próxima vez eu vou lutar pelo que eu quero, pelo que eu acredito. E aí você vai lá e luta, e às vezes a briga fica pior, às vezes essa colocação de limite o amiguinho entende e respeita e, pô, já sei o que eu tenho que fazer quando me sentir afrontado. Né? Mas isso se aprende sozinho. Né? E aí a posição do pai e da mãe ela tem que ser equilibrada, que né, chegou chorando num primeiro dia, num primeiro momento, se coloca disponível, sempre se colocando disponível ao diálogo, né, a ouvir, a opinar, se ele pedir, né, mas dá um espaço num primeiro momento. O bullying que a gente deve se preocupar é aquele que acontece todos os dias. É aquele que ele é vigoroso, ou seja, aquele que ele é excessivo, né, violento demais a ponto de criar respostas muito fortes, né? Não quer ir para a escola nunca, né? Ou de repente em um momento tem um comportamento diferente, né? A criança que se dói por qualquer coisa, a gente tem que, de certa forma, ensinar ela a criar uma casca, a criar respostas em relação a isso. Se a gente ficar interferindo o tempo todo, ela não vai aprender com autonomia, né? Então a dica é sempre se colocar disponível, né? Ao mesmo tempo dar um espaço para aprender sozinho, né? E depois, se não aprendeu, ou seja, se aquilo é recorrente, aí começar a interferir. Mas essa interferência ela nunca deve ser resolutiva. O que é uma interferência resolutiva? De chegar lá e eliminar o problema. Então, o que a gente vê muito hoje. Então você não brinca mais com fulano, porque o fulano não é legal para você. Né? Então, assim, a gente não pode sair eliminando as pessoas da vida dos nossos filhos. Isso não é educativo. Vai passar a vida toda encontrando pessoas que vão tornar a vida dela mais difícil. Sim. Porque tem características diferentes. E a gente não resolve isso eliminando as pessoas. Ensina desde cedo a aprender a conviver. Não significa ser amigo, não significa forçar uma amizade que não faz sentido, mas tem que aprender a conviver. Em alguns momentos vai fazer o trabalho junto, em alguns momentos na fila vai estar atrás dele, em alguns momentos vai ter alguma diferença de opinião. Então isso vai acontecer. É não privar do convívio social, né? Quanto mais diferente mais desafiador acaba ficando. Quanto mais desafiador mais gera aprendizado também, né? Então é estar junto, mas dar espaço para que ela construa, né, a verdade sozinha. É muito engraçado, eu ainda era diretor de escola e aí era aniversário de um adolescente, vamos dizer assim, tá? De, sei lá, 11 anos, 12 anos. E aí o pai foi na escola para organizar a festa dele, fazer um pedido para a coordenação em relação a isso. Uhum. Né? Isso não é educativo, né? A partir de uma certa idade. Você tem que falar assim, você quer fazer alguma coisa no intervalo por causa do seu aniversário? Vai lá você e conversa com a coordenação. Mas ele é tímido, mas se você fizer no lugar dele a vida toda, ele nunca vai perder o mínimo de timidez. E a sociedade exige um mínimo de comunicação. Né? Então, assim, a gente tem que respeitar a timidez, mas em alguns momentos você não pode fazer no lugar. Né? Esse mesmo pai ligava para uma mãe de um coleguinha para falar assim, pô, seu filho pegou o lápis do meu filho.
sabe assim, tipo, né? Ele tem que ir lá e resolver o problema, né? Então, tem que incentivar, cobrar, dar espaço, tudo com bastante equilíbrio. A gente vê muito hoje nos noticiários, né? Pais que acabam, brigas de jovens, de crianças, adolescentes, e os pais acabam interferindo a ponto de virar noticiário, né? É bem nocivo. Na escola ou em casa, né? Lembrei aqui agora que na sua primeira pergunta você falou muito sobre grupos, né? E como eles influenciam e tudo mais. Tanto na escola como em casa, pode acontecer, né? De haver um incentivo, né? Um reforço na importância dos grupos, né? Na disciplina, ou até mesmo das regras. Que as crianças, elas podem deixar de expressar os seus pontos para agregar, assimilar a opinião desse grupo. Que sinais indicam que estamos incentivando excessivamente a coletividade? Uma habilidade que eu sempre oriento pais e mães para desenvolver, né? Não é simples, não é banal, eu não quero em nenhum momento simplificar aqui essa construção. É a capacidade de perceber as características, né? Eu não gosto muito da palavra caráter, tá? Então eu vou usar as características, as habilidades, as competências, as dificuldades, né? A visão de mundo do seu filho e de sua filha, tá? E esse processo não é um processo simples. Não é simples. Por quê? Porque você não tem a capacidade, ninguém tem a capacidade de chegar numa pessoa, tirar um raio-x, virar um relatório e você olhar para esse relatório aqui e entender esse relatório friamente. Sim. Quando a gente olha para uma outra pessoa, quando eu olho para o meu filho e minha filha, eu olho com o meu filtro, com o meu olhar. E esse meu olhar está cheio de expectativa. Então, eu quero que meu filho e minha filha seja de determinada forma, né? Tem a máxima que a gente vê, né, mães e pais dizendo assim, meu filho não mente, né? Sim. Isso clássico. É clássico e assim, como é que eu vou usar uma palavra educada aqui? Deixa eu ver. É de uma ignorância assim, infantil. Né? Você mascarar um problema, né? Você imaginar que ela é a única pessoa do planeta que não mente. Sim. Né? Então, assim, ainda mais crianças que não querem ser punidas e tendem a mentir. Sim, inventam histórias e tudo mais. Inventam, enfim. Então, assim, tipo, e eu tô falando isso assim, você tem juízo de valor. Tipo, né? Ela não é uma criança ruim, né? Não. Maquiavélica porque mente. Na infância, a imaginação, ela é incentivada. Normal. Normal. Né? Então, assim, né? Então a gente olha para o nosso filho e nossa filha e a gente quer que ela seja de determinada forma. Sim. Né? Então você conseguir perceber os seus filtros, o seu preconceito em relação àquela pessoa, né? E tratar esse filtro para fazer uma leitura mais próxima da realidade é uma grande habilidade. E é o que eu sugiro, né? E aí eu sugiro desenvolver isso como pai, com mãe, com terapia, olhando, conversando com outras pessoas. Eu tenho essa opinião sobre meu filho. O que você acha? Pessoas menos impactadas emocionalmente. Né? Por quê? Quando você tem uma visão, né, do que é o DNA, do que é o seu comportamento, do que é o comportamento in natura do seu filho e da sua filha, né, fica mais fácil perceber as mudanças que ele está fazendo, que ela está fazendo ao longo do tempo, por maturidade, mas também, principalmente, por visão de grupo. Tá? E aí, em relação a isso, né, em relação à influência da coletividade, né, que você me perguntou, sim, a minha indicação é que pais e mães devem estar sempre atentos, porque grupos têm mega influência no comportamento, principalmente de adolescentes. Tá? Então, a gente muda o que nós acreditamos, o que nós queremos fazer para ser aceito nos grupos. E quando isso o pai e a mãe considera muito ruim, muito negativo, tem que ser visto também de forma equilibrada. Não pode ser ignorada, mas também não pode ser resolutiva. Tipo assim, então não quero que você converse mais com fulano. Porque isso não é equilibrado, isso não é educativo, né? E aí a minha sugestão é diálogo aberto, né? É o que eu sempre falo, né? Educação é incentivo, limite, diálogo. Então, com diálogo aberto com seu filho, né, com sua filha,
dar espaço e tá sempre fazendo provocações. Poxa, fulano fez isso, o que você acha? E aí você vai ali depositando um pouco da sua visão, um pouco do pensamento para que o adolescente reflita sobre aquilo, né? A partir dessa reflexão, para que ele possa, né, por vontade própria, tomar a decisão que a gente considera a mais correta. Se ele fizer isso, né, por iniciativa própria, por decisão própria, vai ser muito mais consolidado do que uma imposição. Então é muito melhor a gente conversar, dialogar, depositar ali umas sementinhas de reflexão para que ele sozinho consiga tomar as melhores decisões. Porque isso vai ser muito mais sólido do que impor, né, do que blindar, do que colocar, né, restrições severas a decisões, comportamentos, enfim. É verdade. O adolescente geralmente é uma fase desafiadora, né? Mas, mais uma vez, a gente fala aqui sobre diálogo. E não dá para viver essa fase da adolescência sem diálogo, né? Sem o exemplo, né? O que eu pego da tua fala, e a minha mãe falou isso a minha vida inteira, né? Aprende aqui em casa, porque a rua vai bater muito mais forte, né? A rua, a vida, ela não bate com carinho, ela não chama a atenção, ela não exorta, ela agride. Então, preste atenção no que está acontecendo aqui. E puxando um pouquinho essa tua fala, toda família, ela precisa de regras comuns, né? Rotina, horário, disciplina, responsabilidade. Mas dentro disso, cada criança, como a gente já falou aqui também nesse podcast, tem um jeito certo, um jeito próprio, né? De brincar, de aprender, de se relacionar, né? De que maneira a família pode reforçar valores coletivos sem impor padrões que desrespeitem essas características únicas de cada criança? Assim, eu valorizo muito a cultura familiar, né? Sim. Que eu estou chamando de cultura familiar. A visão de mundo, né? As crenças, os comportamentos, as rotinas da família, né? E o quanto isso tem que ser passado para a criança e para o adolescente, né? Pelo menos enquanto ele morar com você, né? Então, essa questão de estar dentro da minha casa, são as minhas regras, né? A regra do pai, a regra da mãe, né? É uma coisa mais old school, mais tradicional, assim. Sim, sim. Mas eu acredito nisso, né? Eu acredito que tem que ser desse jeito. Funcionou pra gente, né? Funcionou pra bastante gente. Com equilíbrio. Claro. Né? Então, assim, se seu filho, sua filha tem um comportamento muito distante do que você considera ideal, a individualidade dela, né, é muito distante. Cara, você tem que também ter uma resposta mais equilibrada, de buscar um diálogo, saber ceder, né, saber cobrar, para que ela também não se perca. Não se perca no sentido de, poxa, eu não quero estar nessa família. Né, ter um comportamento extremamente rebelde, né? Então, essa rebeldia ela acontece quando o adolescente não se vê ouvido, né? As pessoas não percebem as características, quem ela quer ser, e não respeitam isso, ela se sente desrespeitada, aí ela tende à rebeldia. E aí a rebeldia, ela carrega um problema sério que é, cara, ela não vai te ouvir nunca mais, enquanto ela estiver distante. Significa que você não consegue depositar nenhuma reflexão. Significa que você não consegue depositar nada ali. E aí, cara, isso é muito perigoso. Porque se a porta, as janelas estão fechadas, você pode falar a coisa mais brilhante do mundo, que o adolescente não vai te ouvir. Não vai passar. Então tem que ter sempre um equilíbrio, né, de não afastar. E a gente está falando muito hoje sobre individualidade e coletividade, e é essencial, né, mais uma vez a gente voltar à questão do exemplo, né? Então, a individualidade do pai e da mãe tem que ser legítima. A individualidade do pai e da mãe tem que ter legitimidade para poder falar assim, olha, eu estou fazendo, olha aqui, né? E muitas vezes isso não acontece, né? O pai e a mãe cobram alguma coisa que eles não fazem, que eles não são, né? Então, esse é um problema ruim na construção da coletividade, da individualidade. Quando você tem, né, um comportamento na individualidade legítimo, as pessoas, os adolescentes, as crianças tendem a perceber e te respeitar muito mais, ainda que seja distante, né?
Sim. Mais uma vez você falou sobre diálogo. E eu acredito que tenham pais que talvez possam existir pais, né? Que talvez tenham um pouco de dificuldade no diálogo. E a gente tem falado muito essa palavra aqui. Eu queria que você desse uma dica que para um pai, vou imaginar aqui um pai, né? Que não tem diálogo com o filho. Encontra justamente essa porta fechada, essa janela fechada. Qual seria um primeiro passo, porque vamos falar do adulto agora, né? Porque é ele que é o que vai dar o exemplo, né? Como esse adulto que trabalha fora e acha que não tem ali tempo para o filho, né? Ou melhor, acha que o filho ali não está ouvindo, né? Como ele pode iniciar esse diálogo? Uma dica ou um cenário que ele possa criar para iniciar, dar esse pontapé. Legal. Então, a gente, aqui no nosso canal, a gente vai, ao longo do tempo, né, compartilhar várias ferramentas de comunicação. Comunicação não violenta, escutativa, enfim. Sim. Né? E a gente precisa dedicar episódios exclusivos para essas técnicas. Mas o pilar do diálogo, né, não é você saber falar, é você saber ouvir. Então, a principal dica, né, para o pai, para a mãe que quer dialogar melhor com seu filho, primeiro você procura ouvir o que ele tem a falar. Né? Se a comunicação ela não é boa e já há uma construção disso ao longo do tempo, né, então ele já desistiu de ser ouvido. Então, é preciso, né, ter alguma ação disruptiva para quebrar isso. E aí a minha sugestão é assim, pedido de desculpas. Né? Então, filho, filha, poxa, imagino que você não se sinta ouvido, que a gente não consiga te compreender. Né? Te peço desculpas por estar sempre tentando impor alguma coisa a você e eu quero te ouvir, sinceramente. Né? E aí o pai e a mãe têm que fazer um mega exercício, né, de segurar tudo que ela quer falar, né? Sim. Tudo que ele quer falar. Então, assim, quando a gente está se comunicando, a gente tem que ter essa disciplina interna de segurar tudo que a gente quer falar e ouvir, né? Mas ouvir de forma ativa, que é prestar atenção no que a outra pessoa quer comunicar, tá? E aí tem vários erros crônicos, né? Tem a psicologia de botequim, que você já tenta ler, interpretar o que a pessoa quer falar. Então, assim, isso não é fácil, né? A gente tem que procurar ouvir de forma genuína, né? Assim, deixa eu te entender. E aí você parafraseia o que ele está falando, né? Assim, você quer dizer isso, é isso mesmo? Não é isso? Então, continua falando, eu quero te entender mesmo, né? Assim, qual é o sentimento que está por trás dessa sua ira, dessa sua raiva, né? Enfim, dessa sua rebeldia, né? E assim, nem sempre no primeiro momento vai dar certo, mas aí o pai e a mãe tem que resiliir, continuar tentando, é o único caminho, tá? Dar espaço para que o adolescente, a criança, em algum momento vai conseguir verbalizar e você vai entender, tá? Entender não significa concordar. Sim, né? Verdade. Mas você tem que ter um caminho sábio, né, de respeitar a individualidade dela e, ao mesmo tempo, né, colocar limites que vêm da coletividade, seja da família, né, a família não pode passar daqui, né? Então você pode até não gostar de estudar, você pode até odiar a escola, estou sensível a isso, tá? Mas, você não pode nunca estudar. Então, como é que a gente vai estudar minimamente e, ao mesmo tempo, buscar alguma atividade que seja do seu interesse? Porque você tem que estar engajado em alguma coisa na sua vida. Não pode deixar o adolescente, a criança, não engajado. Né? Então, acho que é por aí. Né? Poxa, você até não se preocupa muito com o seu físico, com a sua saúde. Você gosta de comer junk food o tempo todo. Eu entendo que você não gosta de comer brócolis. Eu entendo. Mas em algum momento você tem que comer coisas saudáveis. Você não pode só comer junk food. Por quê? Porque tem a sua saúde. E a gente não está falando nem de estética, a gente está falando de saúde. Sim, né? Sim. Esse é um outro tema, né? Então, assim, a gente foi para um ponto de que a estética não é importante, né? Ok, mas saúde é. Né? Então, assim, a alimentação tem que ter
tem que ser balanceado, tem que ser minimamente saudável, né? E isso tem que ser imposto com diálogo? Sim, isso tem que ser imposto com diálogo, né? Isso não pode ser negligenciado. Ele não gosta de comer brócolis. Não, deixa ele comer brócolis. Poxa, ele tem direito ao espaço dele. Não, tem direito ao espaço dele desde que ele fique minimamente saudável. Tem um equilíbrio nisso aqui, né? Sim. Então tem o entendimento social de alimentação saudável que tem que ser respeitado também. Nossa, é bacana essa dica. Acho que é preciosa no sentido de aplicação, né? É bacana, obrigada. Acho que ajudou bastante gente. No ambiente digital, vamos falar um pouquinho agora do ambiente digital, né? As crianças, elas têm acesso a modelos infinitos de comportamento, né? A tecnologia, as redes sociais, elas contribuem mais para fortalecer a individualidade ou para padronizar comportamentos? Então, as redes sociais acabam servindo como um grande grupo, né, em que adolescentes interagem. E às vezes até crianças, né, interagem. E aí, como era antigamente, né, a galera do Play, né, em que a gente queria se sentir aceito, né, muitos adolescentes olham para as redes sociais, às vezes se identificam com determinado coletivo, com determinado grupo, com aquele comportamento, e se modificam buscando a sua identidade para se sentir aceito, né, então é isso aqui que eu sou, né, nessa construção dessa identidade, né? Agora, há também, né, eu consigo ver também nas redes sociais, às vezes, né, tem muita coisa perigosa nas redes sociais, né? A gente vai começar em breve aí, né, uma série de episódios falando, né, sobre isso, né? Sobre controle de internet, comportamentos e tal, né? Mas assim, a gente também vê, às vezes, comportamentos bacanas, né? Comportamentos bacanas que servem de inspiração, exemplos legais que viajam, que servem de inspiração, né? Por isso que, em relação a telas, e aí telas por quê? Porque tem as redes sociais, mas também tem, né, os streamings, que são muito fortes hoje, né? Sejam, né, YouTube, que é meio rede social, meio streaming, e os streamings mesmo que o pessoal vê. Então tem muito conteúdo bacana ali que pais e mães podem usar para construir, né, o senso de coletividade, para mostrar. Hoje é muito mais fácil você mostrar realidades ao longo do planeta, realidades de luta, realidades de dificuldade, né? E que quando o adolescente, né, acessa isso e se identifica e choca ele, né, molda o comportamento, ajuda a sensibilizar e moldar comportamento. Porque os comportamentos que são resilientes, que são sustentáveis, são aqueles que tocam a gente. Então a gente precisa sensibilizar o outro, no caso o adolescente, precisa sensibilizar o adolescente para que ele perceba e ele mude o comportamento dele, né? Sem sensibilização não tem educação. É verdade, é bacana essa tua fala. E para terminar, hoje as crianças estão mais individualistas que o normal? O que você consegue observar disso? E qual conselho você daria para os responsáveis em relação a isso? Legal. Então, assim, sim, eu acho que junto com a questão da superficialidade de várias de redes sociais, né? Enfim, que a gente vê muito, né? Junto com a questão do consumismo, junto com a questão de excesso de liberdade. E aí, quando eu digo excesso de liberdade que a criança e adolescente não está preparada para ter, né? Então, isso tudo realmente reforçou muito a individualidade dos adolescentes, né? Que antigamente não tinha espaço para isso, você tinha que se moldar, e agora você pode ser quem você quer ser. Mesmo não pagando suas contas, né? Mesmo não tendo maturidade para lidar com determinadas escolhas, né? E isso descamba para o individualismo, né? Individualismo é a parte negativa da individualidade, quando ele é excessivo, quando essa individualidade é excessiva, né? E transborda outras realidades, né? Então meu filho foi mal na prova, então altera a prova, mas altera a prova de todo mundo, né? Meu filho não gosta do professor, troca o professor, mas troca o professor de todo mundo? Não, meu filho, ele tem um comportamento, né, exaltado, intenso, então ele tem que sentar na frente, mas e os outros coleguinhas, né? Então, assim, a gente quer sempre mudar, né, a gente.
muitos pais querem mudar a realidade, mudar o coletivo para atender a individualidade daquela criança. Isso é individualismo. Então, assim, quando a criança ou adolescente está no jogo e não quer perder isso, e quer que os outros façam o que é confortável para ela, ou seja, a gente quer mudar a realidade para atender a zona de conforto daquele jovem. Então, isso é nocivo, né? Isso não é educativo. Né? É o cuidado que a gente precisa ter. É como uma partida de futebol, né? Muda a regra para ele ganhar. Exatamente. Né? E aí, assim, como a gente começou falando aqui, né, fechando isso, falando da questão da coletividade, a coletividade, né, assim, eu não estou dizendo aqui que a gente deve abandonar a individualidade e criar seres sem personalidade, né, abrindo mão dos seus interesses, enfim, em prol de grupos, né, não é isso, né, mas tem que ter um equilíbrio. A coletividade e algumas regrinhas de coletividade, elas ajudam nesse equilíbrio. Então, eu gosto. Né? Eu gosto assim, não, porque, poxa, quando a gente vai na igreja, né, a igreja, ela tem, dependente da religião que seja, ela tem as suas crenças, tem o seu comportamento padrão naquele ambiente. Né? Então, assim, é um exercício de coletividade. É um exercício de perceber as outras pessoas ali que comungam das mesmas crenças. Isso é um exercício importante, né? No futebol, no grupo de futebol, poxa, tem regras, né? Tem que começar com atividade física, tem a hora que você chuta, tem a hora que você espera o outro jogar. Então, isso tudo força, exercita na criança o senso, né, de coletivo. Vai fazer um trabalho em grupo, né? Então, assim, esse trabalho em grupo tem debate, né? As crianças ali, os adolescentes decidem o que fazer, chegam no senso comum. Então, isso tudo exercita a coletividade. E a coletividade maior é a humanidade, né? Então, assim, é o que a gente quer para a humanidade, o que a gente quer. Todos nós queremos melhorar o mundo e depositar isso, né? Assim, esses elementos éticos, né? Sociais, é importante. Então, a minha dica em relação a isso é que pais e mães conversem sempre com seus filhos em relação a isso. Pais e mães que têm uma visão pessimista em relação à sociedade e que ficam o tempo todo... Essa dica é muito importante. Pais e mães que têm uma visão pessimista em relação à sociedade, em relação ao futuro, em relação ao nosso país, e que ficam o tempo todo bombardeando seu filho e sua filha com essa visão pessimista, né, fazem um desserviço para a educação deles. Né? A gente tem que alimentar os nossos filhos e nossas filhas com visões críticas, que é diferente de um pessimismo sistêmico. Sempre vai dar errado, sempre é ruim, o país nunca vai dar certo, porque esses pensamentos pessimistas sistêmicos vão alimentar ele e vai começar a entender que, poxa, nunca vai melhorar mesmo. Sim. Se nunca vai melhorar, se a minha vida nunca vai melhorar e se o país não vai melhorar, o meu bairro nunca vai melhorar, por que eu vou fazer alguma coisa direito? Eu vou fazer uma coisa certa. Né? E a gente sabe que as pessoas bem-sucedidas são as pessoas que procuram fazer sempre o melhor. Então a gente desanima os nossos filhos quando a gente permeia eles o tempo todo de uma visão pessimista. Né? É importante sempre ter uma visão otimista sobre as coisas. E quando eu falo otimista, não é aquele otimismo cego. Né? É um otimismo construtivo, que se você não estudar, não se responsabilizar por isso, você não vai tirar uma nota boa. Se você estudar, pode ser que você tire uma nota boa. Quem tira nota boa? As pessoas que estudam. Sim. Então você pode não conseguir sempre, porque a vida não é fácil, mas o caminho é esse. Se você não tirou dessa vez, continua tentando. Na próxima você consegue. Aí consegue o resultado, aí, poxa, então aprendi o caminho. Aí você constrói um comportamento, né, positivo, assertivo. Né? Então os pais e mães têm que ter muito cuidado com esses paradigmas, esses preconceitos, né? Principalmente os negativos. Sim, né? sim. Os extremamente otimistas cegos, acríticos, também são ruins. Né? Então a gente tem que ensinar nossos filhos a pensar. Né?
Mas os negativos são especialmente ruins. Por quê? Porque fazem eles desacreditar de fazer coisas construtivas. Sim. Eu acho que isso é importante ser dito. É uma coisa que você falou sobre o pensamento depreciativo, né, o pessimista. Eu lembro de eu assistir uma palestra sobre educação financeira e o rapaz falar assim: o Brasil deve, então eu também posso dever. Que a gente não deve ter esse pensamento, né? Eu acho que caminha muito, me lembrou até, caminha muito com o que você está falando agora. Bacana, bacana. Se eles acreditarem que eles podem fazer qualquer coisa, eles vão fazer qualquer coisa, porque é mais fácil. Mais fácil. Então a gente tem que mostrar para eles que assim, poxa, a gente quer ter sucesso, a gente tem que ser diferente. Sucesso é exceção, sucesso não é regra. Sucesso é exceção. Então a gente não tem que criar os nossos filhos na regra da sociedade, né? Que é esse pessimismo, que é o jeitinho. A gente tem que criar na exceção, né? E suportar essa solidão aí. É verdade, é verdade. Fábio, muito obrigada por hoje. A você também, muito obrigada por estar aqui com a gente. Aproveita, se inscreve no canal, assina o sininho. E se esse conteúdo ficou bacana, dá o seu joinha, que é importante pra gente. Estamos também no Deezer e no Spotify. Até a próxima. Tchau, tchau.